Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de mudanças inesperadas na vida? Ou você é do tipo de pessoa que prefere que as coisas sejam sempre previsíveis, seguindo uma rotina, seguindo horários certinhos, dias, datas? Você recebe com alegria, com entusiasmo, as mudanças que às vezes a vida faz, de repente, sem comunicar, ou não? Eu acho que é interessante a gente começar se perguntando isso, porque esse é um tema que o evangelho que nós ouviremos nesse domingo pode nos fazer refletir e entender a importância das mudanças na nossa vida. É importante a gente observar o seguinte: reflita um pouquinho das mudanças boas que houve na sua vida, crescimento, amadurecimento, sabedoria, essas coisas que a gente vai adquirindo. Quantas delas não vieram justamente de um fato inesperado na sua vida? Eu acho que você vai se surpreender se colocar essa reflexão. Você vai se surpreender a quantidade de coisas boas que nos vieram a partir de imprevistos, até de coisas que a princípio a gente poderia considerar como tristes ou até como uma tragédia, mas que no final das contas, depois que o tempo passa, a gente olha para trás e fala: ainda bem que aconteceu isso serviu para eu crescer. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um vídeo documentário ao Evangelho do domingo. Estamos chegando agora ao segundo domingo do Advento, né? Começando a segunda semana de preparação para o Natal. São 4 semanas, então a gente já está caminhando para metade desse tempo do Advento, né? E o evangelho que nós ouviremos vai nos ajudar a refletir um pouco da importância dessas mudanças que podem ocorrer na nossa vida. Ouviremos o evangelho segundo São Marcos, que justamente é o evangelista que nós ouviremos ao longo desse ano, né? Aos domingos sempre será um trecho do evangelho segundo São Marcos. E uma característica que eu até mencionei na semana passada, que é interessante, é que são quase sempre trechos pequenininhos no evangelho. Até porque o evangelho segundo São Marcos é um evangelho curto. Na verdade, é o mais curto dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia atualmente, né? Pois bem, vamos ouvir então o trecho do evangelho e aí a gente vai comentando a partir daquilo que escutarmos. O texto é Marcos 1, de 1 a 8. É o comecinho do evangelho de Marcos. Marcos 1, de 1 a 8. Os primeiros 8 versículos. Se quiser dar pausa aí no vídeo, vai lá na Bíblia, procura ou usa uma liturgia diária para acompanhar o texto que será lido. Pois bem, vamos lá, vou começar. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Muito bem, gente, começamos a nossa jornada
de conhecermos Jesus Cristo, agora através do olhar, através do relato do Evangelho segundo Marcos. É muito interessante, gente, conforme a gente vai se aprofundando, vai ouvindo, lendo os evangelhos, a gente vai percebendo que cada um dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm um jeito de contar a vida de Jesus. Cada um deles destaca coisas diferentes uns dos outros, como entre nós mesmos, né? Se 4 pessoas, por exemplo, eu estava aqui, antes de começar esse vídeo, essa rua aqui debaixo da minha janela é uma rua muito movimentada. Você com certeza ouve as pessoas falando, gritando aqui embaixo, né? Aí no vídeo. Pois bem, eu estava aqui agora há pouco, aconteceu um acidente aqui debaixo da minha janela. Um ônibus bateu num carro, nada grave. Foi só um susto, né? Mas dessas pessoas todas que testemunharam, que viram isso, se a gente fosse perguntar para cada uma o que aconteceu, cada um iria contar de um jeito, iria destacar uma coisa. O dono do carro iria falar: eu estava aqui e tranquilamente o ônibus não freou e bateu em mim. Ele vai dar a versão dele. O motorista, por exemplo, poderia dizer: não, eu tava tudo bem, mas ele parou e de repente eu não vi, freou, a culpa é dele. As pessoas que viram que não estavam dentro do ônibus nem dentro do carro vão dar suas versões também. Cada um vai olhar para uma coisa, para um detalhe. A vida de Jesus é a mesma coisa, né? Cada um dos evangelistas narra a vida de Jesus Cristo, ou mais bem, comenta, né, a vida de Jesus Cristo, destaca aquilo que ele pregou, mas de acordo com o seu ponto de vista. E mais do que isso, não só de acordo com o próprio ponto de vista, mas também pensando em quem vai ler. Cada um dos evangelhos foi escrito num lugar diferente, com destinatários diferentes. É uma coisa você escrever, vamos para usar um exemplo mais prático. Se você vai falar com um grupo, uma coisa é você falar com um grupo de pessoas de mais de 60 anos. Você vai usar uma determinada linguagem, você vai destacar determinadas coisas, né? Você vai usar determinados exemplos que essas pessoas vão conseguir acompanhar. Mas se eu for falar sobre o mesmo tema, mas para um público que tem menos de 15 anos, a linguagem vai ser totalmente outra. Os exemplos que serão dados da mesma maneira vão ser outros, né? Às vezes é a mesma mensagem, só que você tem que adequar a sua linguagem. E os evangelhos é a mesma coisa. Então veja, a gente começou a ouvir aqui, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só nessa primeira frase a gente poderia falar muito sobre ela, por causa do seguinte: quantos livros que você já leu que o autor começa fazendo isso? Início do livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Aí começa a história. Início de Dom Casmurro. Não é comum, né? Não é um jeito normal de se começar um relato. Mas nesse texto tem um motivo, né? Cada palavra escolhida aqui tem uma razão de estar. A primeira delas, início, não está se referindo apenas ao fato de ser o começo desse livro, né, que conta a pregação de Jesus Cristo. Mas essa palavra também nos faz lembrar de um outro livro da Bíblia que também começa desse jeito. Sabe qual que é? É o que está escrito lá no início, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. No início, Deus criou o céu e a terra. Então, foi uma escolha da parte do redator, né? Da parte de quem escreveu, intencional. Não foi porque deu na telha dele. E ele fala que é um novo começo, um novo princípio, como se fosse uma nova criação.
E da onde que vem essa nova criação? É o começo do Evangelho de Jesus Cristo. Embora hoje em dia a gente use essa palavra Evangelho muitas vezes para se referir a esses 4 livros lá do começo do Novo Testamento, né? Esses 4 livros que narram como Jesus viveu e o que pregou, o que ele fez. Embora a gente chame cada um desses livros de Evangelho, essa palavra não significa apenas isso. Quer dizer, Evangelho, gente, não significa apenas o nome desses livros, tem outros significados. A princípio, a palavra Evangelho é uma palavra em grego que é a junção de 2 outras palavras, né? E que significam boa notícia. Eu acho que você já sabia disso, até porque eu já falei em outras ocasiões, você já deve ter ouvido isso da boca de outras pessoas. Mas a palavra evangelho significa boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Antes de Jesus, olha que interessante isso, já se usava essa palavra, evangelho, palavra em grego, né? Boa notícia, para se referir a outras coisas. Evangelho era um termo usado para se referir a boas notícias referentes ao governo do imperador. Então, se eu não me engano, na Turquia ainda existe eu não tenho bem certeza, gente. Eu sei que existe essa inscrição, mas eu não lembro onde que ela está. Me falhou agora a memória. Mas os romanos, por onde passavam, eles tinham o costume de erguer monumentos e escrever, talhar nesses monumentos em pedra o motivo pelo qual aquele monumento estava sendo erguido. Se um dia se for a Roma, ali do lado do Coliseu, por exemplo, tem um arco do triunfo, né? A gente pensa só na França que tem o Arco do Triunfo famoso, não. Os romanos tinham esse costume muito tempo atrás, né? Então tem lá um Arco do Triunfo que está escrito: nesse arco foi erguido para comemorar a vitória do imperador Constantino. Então, lá na Turquia tem um monumento que está escrito o seguinte, né? Este monumento foi erguido para comemorar o evangelho do nascimento do filho do imperador. Comemorar o evangelho do nascimento parece que dá um nó na cabeça da gente. Mas peraí, o evangelho não é só as coisas que falam de Jesus? Não. Antigamente já se usava com outro sentido. O que está escrito nesse monumento, né? Dito de uma outra maneira, esse monumento foi escrito para comemorar a boa notícia, o evangelho do nascimento do filho do imperador. Então, se o imperador ganhava uma vitória, ele erguia um monumento e dizia que era em homenagem à boa notícia, ao evangelho daquele fato que aconteceu. Então, evangelho era sempre relacionado a uma boa notícia de uma coisa grandiosa que o imperador tinha feito. Mas aqui, depois de Jesus Cristo, essa palavra ganhou um outro significado. Nenhuma boa notícia é melhor, é mais boa, por assim dizer, né? Do que a notícia que Jesus veio nos trazer. Mas que notícia que Jesus veio nos trazer que é tão boa, que é melhor do que qualquer coisa que o imperador tenha feito? Ora, a boa notícia de que Deus não está bravo com a gente o tempo todo, que Deus nos ama porque somos os seus filhos, ou seja, nos ama gratuitamente. A boa notícia de sabermos que, seguindo o caminho do amor, que foi o que Jesus Cristo o tempo todo pregou, não é? Então, seguindo esse caminho do amor, nós podemos ter uma vida livre, uma vida plena, uma vida eterna já aqui. Olha que boa notícia! Apesar dos sofrimentos, é possível ter uma vida
plena, uma vida alegre já aqui nessa terra. Essa é a boa notícia que Jesus veio nos trazer. Somos filhos de Deus e é possível viver uma vida reconciliada. Pois bem, essa ideia colocada junto com a ideia do início do Evangelho, essa palavra início que eu mencionei agora há pouco, a gente consegue desdobrar dessa maneira que eu vou dizer agora. É como se o evangelista Marcos quisesse dizer o seguinte: a boa notícia que Jesus veio nos trazer, essas coisas todas que eu mencionei, Deus é nosso Pai, Deus não está bravo com a gente, Deus nos ama, etc., isso faz surgir uma nova criação. O mundo inteiro se renova a partir dessa ideia. Lembra que lá no Apocalipse Jesus fala: eis que faço novas todas as coisas? Pois é, quando alguém começa a seguir Jesus Cristo, quando alguém percebe que essas palavras de Jesus Cristo não são simplesmente uma historinha que a gente ouve, que aconteceu lá atrás, né? Quando a gente percebe que isso não é simplesmente uma história para boi dormir, mas que os ensinamentos de Jesus Cristo fazem sentido, são vivíveis, a gente consegue viver o que ele pediu, valores como fraternidade, como perdão, como misericórdia. À medida que a gente vai vivendo isso, essa boa notícia, o Evangelho, o mundo vai se renovando, parece que se abre um novo mundo diante de nós. Nós somos continuamente questionados na nossa vida. Nós podemos seguir o nosso caminho de acordo com alguns valores que grande parte das pessoas preferem adotar. Então, não é raro a gente encontrar por aí pessoas para quem o valor maior na vida é conseguir dinheiro, é conseguir fama, subir na vida, né? Às vezes às custas de pisar nos outros, de humilhar os outros, de se aliar a maracutaias, crescer, né? Tem gente que vai por esse caminho, tem gente que gosta desses valores. Mas os valores de Jesus Cristo são outros, né? O valor da fraternidade, o valor da honestidade. E à medida que a gente vai se lançando nesse caminho de Jesus Cristo, a gente vai percebendo que isso é uma boa notícia mesmo e a vida vai ganhando um outro sabor. É muito melhor viver nesse jeito. Dá mais trabalho? É claro que dá. Ser bom dá trabalho. Mas a gente experimenta uma vida com sentido, né? A boa notícia que temos é essa. É a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. O interessante é que os outros evangelistas, quer dizer, Mateus e Lucas, né? João segue uma outra lógica, mas Mateus e Lucas, eles começam o evangelho, né, a história de Jesus Cristo, contando o nascimento de Jesus. Se você for no evangelho de Mateus, a gente vai ver lá contando a história dos sonhos de São José, da fuga para o Egito, parará. Lucas já vai falar da anunciação, da visita de Nossa Senhora para Isabel, apresentação do menino Jesus no templo. O evangelista Marcos não faz nada disso. Ele já joga a gente direto na vida pública de Jesus, quando Jesus já está adulto, quando Jesus já está com seus 30 anos começando a pregação. Mas antes de falar do que Jesus pregava e como é que ele vivia, o evangelista Marcos traz para a gente uma figura que é conhecida nossa e que está presente em todos os outros evangelhos, né? Que é a figura de João Batista. Então o texto começa dizendo que, como estava escrito no livro do profeta Isaías, que Deus iria enviar um mensageiro à frente do seu povo para preparar os caminhos do Senhor, assim apareceu João Batista. Então, quer dizer, Marcos está dizendo que João Batista é o cumprimento das promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, 600 anos antes de Jesus nascer, lá no livro do profeta Isaías. Esse trecho que o evangelista cita
do profeta Isaías vai ser lido nessa missa domingo, na primeira leitura. É bem verdade que no evangelho aqui, né, Marcos, ele mescla 3 pedaços diferentes do evangelho do livro do profeta Isaías, né? A gente vai ouvir na primeira leitura só um dos pedaços. Mas tem uma coisa interessante aqui. Marcos está falando, introduzindo a figura de João Batista, que prepara os caminhos para que Jesus chegue e comece a sua pregação. E aqui está uma coisa interessante, né? Quem faz essa profecia de que Deus envia um mensageiro para preparar os caminhos, o profeta Isaías, ele estava vivendo numa época em que o povo de Israel estava exilado, né? Ali, mais ou menos uns 600 anos antes de Jesus, aconteceu que a Terra Santa foi invadida por um outro país. E toda a população, pelo menos grande parte da população que vivia ali, foi deportada. Tiraram eles da casa deles, da terra deles, e levaram para um outro país. E o profeta Isaías está lá, junto com esse povo, num outro país, deportados. O povo esperava que surgisse um novo Moisés, que libertasse eles dessa situação. Muito mais antes dessa história que eu estou contando, teve lá a história do Êxodo, né? Que o povo era escravo no Egito e Moisés os levou para a terra prometida. Então eles esperavam que acontecesse isso novamente, que Deus os libertasse. E o profeta Isaías começa a pregar nesse sentido, de que mais do que esperar, Deus iria enviar uma ajuda para o seu povo. E de fato o povo depois é libertado, mas por outras questões, né? Mas que antes de a gente ficar, eles deviam, antes de ficar pedindo a Deus que os libertasse, que o povo primeiro colocasse a mão na consciência. Por quê? O profeta Isaías acreditava que se tinha acontecido isso com o povo, ou seja, deles serem invadidos e serem levados para outro lugar, isso tinha acontecido porque eles tinham feito coisa errada. Então Deus estaria, em certo sentido, permitindo que acontecesse uma tragédia com eles, para que eles mudassem de vida. Então, por que eu estou contando essa história? Porque olha que interessante. Quando Isaías fala que Deus vai libertar o povo, ele fala: vamos preparar o caminho do Senhor, uma estrada reta. O povo estava esperando que, na verdade, Deus preparasse uma estrada reta para eles saírem desse outro país e voltar para o país deles. Mas Isaías inverte a coisa. Ele fala que é o povo que tem que preparar uma estrada, não para eles irem para voltar para o seu país, mas para que Deus pudesse vir até eles e os salvar. Por que é importante entender isso? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que o profeta entendia que se estava acontecendo aquilo com o povo, é porque o povo tinha se desviado dos mandamentos de Deus? Então, com esse símbolo ele está dizendo: gente, mudem de vida, deixem Deus entrar na vida de vocês e aí Ele vai fazer tudo o que for necessário. Não fiquem esperando que Deus faça a vontade de vocês, do jeito que vocês querem, na hora que vocês querem. Se preocupem em deixar Deus chegar até vocês através de uma mudança de vida, vivendo uma vida mais íntegra. Pois então, isso o profeta Isaías falou 600 anos antes de Jesus. A mesma coisa João falava para o povo lá em Israel. O povo no tempo de João Batista, portanto no tempo de Jesus também, esperava que surgisse um Messias que fosse libertá-los novamente, mas da mão dos romanos, que desse
um novo rumo para aquele povo. João Batista, como Isaías, fala para as pessoas mudarem de vida e prepararem o caminho para Deus entrar na vida deles, como fez Isaías. Então, só disso a gente já poderia refletir bastante, né? Às vezes a gente quer que a vida seja de um jeito e a gente entra em briga com Deus, entra em briga com a vida, entra em briga com os outros, entra em briga com a gente mesmo, porque a gente gostaria que a vida fosse de outro jeito. Só que nem sempre esse é o melhor caminho. Às vezes sim, né? Mas mais do que tudo, eu acho que a gente precisa entender que há coisas na vida, há comportamentos dos outros, há situações no mundo, na humanidade, que não é a gente que vai mudar. Então, o que nós podemos mudar, a gente faz o possível. O que não é possível, não adianta a gente ficar se matando, né? Então, a mensagem de João Batista é deixar Deus entrar na nossa vida e deixar que Ele faça as coisas, né? Muitas raivas que a gente passa nessa vida são frutos de expectativas não cumpridas. Eu queria que o meu trabalho fosse assim, de tal jeito. Não é. Ai, que raiva. Eu queria que a minha esposa ou o meu esposo fosse de tal jeito. Não é. Ai, que raiva. Eu queria que meu filho fosse de tal jeito. Criamos expectativas, né? O povo lá no tempo do profeta Isaías criava expectativas, né? Eu quero que Deus haja desse jeito aqui. Deus não agia. Ai, que raiva de Deus, né? Então, mudar o caminho, não ficar exigindo que Deus abra o caminho na nossa frente, mas vamos abrir um caminho para que Deus venha, que Ele nos ensine, que Ele nos dê sabedoria, né? Eu tenho aqui diante de mim, vocês não estão vendo que está atrás da câmera, né? Mas eu tenho a oração da serenidade inscrita num prato, né? Que pede justamente isso. Eu não sei se você conhece a oração da serenidade. Pede assim: me conceda, Senhor, força para mudar as coisas que eu posso e tenho que mudar. Me conceda, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não vou conseguir mudar. E me conceda, Senhor, sabedoria para distinguir uma coisa da outra, para saber quando é que eu tenho que mudar e quando é que eu não tenho que mudar. Eu acho que isso é um jeito de preparar os caminhos para que Deus venha a nós, que a gente tenha sabedoria, né? Não querer impor a nossa vontade em cima de Deus. Ok, vamos em frente. Tem dois outros detalhes que eu gostaria de falar a respeito desse evangelho, e com isso a gente já vai caminhando para o fim. Em primeiro lugar, o fato de João Batista aparecer no deserto e de batizar no Rio Jordão. Primeiro isso. Por que isso é importante? O deserto é um lugar que para o povo de Israel tem um significado muito profundo, porque quando eles saíram do Egito, lá atrás, no Antigo Testamento, guiados por Moisés, o deserto foi o lugar no qual Deus deu a oportunidade para eles repensarem suas atitudes. O deserto foi um lugar importante. Então o fato de João Batista ir lá para o deserto e fazer com que as pessoas que o queriam ouvir fossem atrás dele lá no deserto, tem também uma força simbólica. Fazer esse povo reviver essa experiência do deserto. Fazer o povo entrar na experiência do silêncio, de ouvir a voz de Deus. Penso eu que nada que seja sábio
não nasce do silêncio. Ou seja, para a gente ter essa sabedoria, para a gente ter essa capacidade de abrir essa estrada para que Deus entre na nossa vida, nós precisamos aprender a silenciar, a ouvir a nossa própria voz interior, a ouvir a voz de Deus, não deixarmos ser tão influenciados pelos tantos discursos e fórmulas de felicidade que existem por aí. Deixarmos Deus nos falar, no silêncio do deserto. É isso que João Batista fazia, né? Levava as pessoas a essa experiência. Mas mais do que isso, ainda nesse ponto, é o fato de João Batista pregar no deserto, obrigar as pessoas, portanto, a irem até lá, fazerem essa experiência. Também se fala que ele, na beira do Rio Jordão, batizava as pessoas. Por que também é importante? O Rio Jordão, gente, não é um rio Amazonas, não é um rio imenso, né? Ele é um rio que é importante na Bíblia porque ele marcava a fronteira da Terra Santa. Então, da margem do rio para lá, indo na direção do mar, era a Terra Santa, era a Terra Prometida. Da margem do rio para cá, para o outro lado, era a terra de pagãos, era a terra impura. Por outro lado, esse rio, por marcar a divisa, também tem um significado importante. Porque quando o povo saiu do Egito e foi entrar na Terra Santa, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, guiados por Josué. Então, o rio era a fronteira. João Batista se coloca nesse lugar, prega para as pessoas ali e convida as pessoas a mergulharem no Rio Jordão para sair do outro lado, na Terra Prometida. Então, esse é um gesto que faz lembrar o gesto lá do Antigo Testamento que o povo fez, de sair da terra dos pagãos e entrar na Terra Prometida, entrar na terra de Deus, entrar no reino de Deus, entrar na terra onde Deus era o rei e a lei era a lei de Deus. Então, veja que ato simbólico, né? João Batista se coloca ali, atravessa as pessoas para uma outra vida. O gesto do batismo de João era justamente isso: tirar as pessoas de uma vida sem Deus, fazê-las despertarem para uma vida onde Deus seja o centro, onde Deus seja o rei. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas esse gesto do batismo de João, por isso que fala que é um batismo de conversão, né? Era um gesto simbólico, é diferente do batismo que temos hoje, embora tenha semelhanças de significado. Mas João Batista fazia as pessoas atravessarem o Rio Jordão, mergulharem no rio, deixando para trás uma vida sem Deus, para entrar numa vida com Deus, mais ou menos do jeito que o povo de Israel fez quando foi para entrar na Terra Prometida. Então, o lugar que João Batista está é um lugar muito simbólico. Mas tem um último ponto, né, que é com o qual termina o Evangelho. João Batista termina dizendo, né, que vai vir alguém que é mais forte que ele, no caso Jesus Cristo, né, e que se ele, João Batista, batizava com água, ou seja, fazia as pessoas passarem através da água, através do Rio Jordão, para sair lá na outra margem, para viver uma vida com Deus, se ele fazia isso com água, o que vinha depois dele, Jesus Cristo, faria isso com o Espírito Santo. Quer dizer, ele batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, essa ideia de batizar com o Espírito Santo, de acordo com essas ideias todas que eu mencionei agora, né, do Evangelho, é justamente essa capacidade que Jesus tinha e tem de nos fazer mergulhar no seu Espírito, para sairmos de uma vida sem Deus e entrarmos numa nova vida. Bom, postas essas coisas todas, já falei para Chuchu, né? O
que a gente pode tirar desse trecho do Evangelho para a nossa vida? Gente, é sempre importante a gente rever os nossos caminhos. Às vezes nos acontecem imprevistos na vida, como aconteceu com o povo no Antigo Testamento, que estavam vivendo na Terra Prometida, de repente tem uma invasão, eles são levados para outro lugar e tiveram que rever a sua relação com Deus. João Batista, a mesma coisa. A voz dele, o ensinamento dele fez o povo refletir, repensar os seus caminhos. Na nossa vida também acontecem e acontecerão sempre imprevistos. Então, vamos acolher às vezes esses imprevistos que nos vêm, porque pode ser que justamente através deles Deus esteja nos falando. Mas para isso, para termos essa sabedoria, que a gente saiba silenciar, que a gente saiba ir para o deserto, como João Batista nos convida, e que ao refletirmos, aproveitando esses momentos que às vezes podem nos acontecer, de crise, de mudanças bruscas, entender esse momento como um momento do deserto, né? E entender que estamos em travessia, estamos guiados pela mão de Deus e Ele não vai nos deixar faltar nada, mas para isso é preciso confiar. É isso, gente. Então, agradeço a sua atenção até o presente momento, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.